dúvida que ontem, quando eu estava fazendo a síntese, Você só tem uma lembrei. dúvida? Ah, então tá bom demais, velho. Sua vida tá Não, boa. Então tá bom. não, mano. É, é, é tipo assim, as redes sociais, né? A gente está no mundo digital, onde está um monte de redes sociais, e nas redes sociais tem aqueles influenciadores, né? As pessoas famosas que ficam Sim, compartilhando as suas viagens, sim, aquelas sim. parcerias, né? É. Você acha que hoje em dia o povo, as pessoas estão procurando uma viagem mais inautêntica, menos originais, para tentar seguir os passos desses famosos ou não? Eles ainda procuram autenticidade? Não, não sei, não sei. A gente tem que pesquisar, né? Tem que ver como que a pessoa apresenta o destino, né? O que que ela define como atrativo. Provavelmente as pessoas vendem, porque isso é um comércio, né? As pessoas estão vendendo, elas ganham com isso, né? Elas ganham viagens. Você sabe que esses influenciadores ganham, né? Pacotes, ganham viagem, ganham estadia em hotel e tal. São remunerados pelo YouTube, né? Dependendo pelo Instagram, né? Dependendo do número de views. Então você tem que ver como que eles apresentam o destino, o que eles chamam a atenção. Provavelmente eu não sei, tá? Mas provavelmente eles apresentam os estilos mais conservadores, né? Praia, né? Sol, paisagem, né? Essas coisas bem clássicas, bem convencionais, né? Mas eu não sei te falar, porque, inclusive porque são milhares, né? Deve ter milhares de influenciadores de viagem, né? De turismo, né? É por causa que eu estava lendo os textos, aí uma hora na texto fala que os turistas que gostam de fazer viagens autênticas, porém eles são enganados, né, pela indústria e tudo. Só que aí entrou isso na minha cabeça. Tem muita gente que, igual eu já vi, tipo, colegas, minhas irmãs e tudo, gostam de fazer viagens baseando em outras pessoas, sabe? Nesses Nesses influenciadores. influenciadores, né? É, Não, sem dúvida. Porque a pessoa é carismática, né? As pessoas elas são carismáticas, elas sabem falar com o público, né? Elas são boas, são bons comunicadores, né? Elas têm mérito, claro, né? Agora eu não conheço assim um estudo que mostra como que eles apresentam o destino, quais são os destinos principais apresentados, né? Praia, né? O Nordeste, né? Ou seja, mesmo aqueles destinos super convencionais, super batidos, né? Ou Miami, né? Nova York, são os mesmos destinos que são sempre apresentados, né? Eu não sei. Mas é interessante, esse campo de pesquisa é interessante, né? Porque isso mostra uma perda de poder das agências, né, dessas grandes empresas, e mostra uma pulverização, né? Então você tem milhares de caras, milhares de mulheres, né, milhares de pessoas que são influenciadores, né, de viagem, de turismo, né? Então pulverizou, né? O mercado está mais customizado, né? Você tem gente que tem milhares de seguidores, né? Tem pessoas que têm igual, poucos seguidores. igual eu O, já vi. o Alisson podia ser um influenciador pô, de viagem, de turismo, né? Podia, né, ganhar dinheiro, ganhar seguidores, né? Mas para isso você tem que vender aquele arroz com feijão, você tem que, né, eu não sei ainda também, né? Não sei se o João Paulo trabalha com isso também, de apresentar os destinos de uma forma mais a ganhar esse público, Eu né, das odeio redes blogueiro de viagem. sociais. Oi? Eu não gosto de blogueiro de viagem. É, mas assim, tem muitos, né? Deve ter milhares, eu não sei. Deixa eu explicar, né? Porque fica parecendo que eu sou. Não é que eu não gosto. Se odeia, é diferente, né? É É que eu outro não patamar. recomendo. Se odeia eles, né? Mas, por exemplo, ontem aconteceu uma coisa, um exemplo, né? O blogueiro de viagem, muita gente, muitas vezes não é uma pessoa que trabalha com turismo, muitas vezes não é um turismólogo, não, muitas vezes não é um É guia um de turismo. amador, né? É um cara amador, um cara que É sabe um nada, cara né? praticamente. Ontem, o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães reabriu um atrativo no circuito de cachoeiras. Esse circuito, há muitos anos atrás, 10, 12 anos atrás, era aberto, a população ia sem guia. Aconteceu um acidente, uma pessoa morreu, ficou 2 anos fechado o parque e depois reabriu com a necessidade de guia. Um atrativo assim que eu ia quando criança, por exemplo. Você ia sozinho, né? Você ia com seus amigos, né? Ia. E agora voltou essa semana, a partir do dia 27, eu acho. A partir de sábado agora. Reabriu esse atrativo, por causa da pandemia fechou, ficou um ano fechado, e reabriu agora sem a necessidade de guia. Sem Então, necessidade de guia ou com guia? sem a necessidade agora. Ah, eu tinha entendido que era necessário guia. Eu tinha entendido. Era necessário até 2019. Por causa do acidente, né? Isso, por causa do Não, não, acidente. deixa eu recapitular. Era aberto à população até 2009, mais ou menos. Ah, 2008 e 2009.
teve um acidente, ficou fechado 2 anos, Ah, tá. aí reabriu em 2010, 2011, com a necessidade de guia. Aí ano passado fechou por causa da pandemia e agora reabriu sem guia. Entendi. Não precisa guia. Entendi. Aí o que acontece? Primeiro dia que reabriu, tá lá um blogueirinho de viagem, ele pendurado numa pedra, num precipício de Doido pra 90. morrer, né? Doido pra morrer. Então esse é o exemplo dos blogueiros de viagem, entendeu? É. Eles passam informação errada, Eles incentivam o eles comportamento de vendem o risco. atrativo de forma E errada. comportamento de risco, né? É isso que ele passa, entendeu? Então, a É. pessoa que olha ele fazendo isso, o que, que vai querer fazer É a quando mesma chegar lá? A coisa, mesma coisa, sentar na beira do precipício para tirar é. foto do Instagram, bonitão, nossa. É. A foto é super legal, né? Agora, desde que você combine com a natureza, porque se der alguma coisa Pois é. errada, E beira o egoísmo, porque se esse cara cai, olha o que fecha. acontece. O parque Fecha fecha. tudo, né? Fecha tudo. É um péssimo atrativo, as pessoas não vão mais para Chapada, ou é um atrativo, ou é uma propaganda ruim. Milhares de pessoas ficam sem trabalhar, porque dependem do parque para trabalhar. As pessoas param de visitar, é restaurante, é toda uma cadeia, é restaurante, é hotel, É. é guia, é toda uma É. cadeia de turismo que se ferra por causa do blogueirinho de viagem que É passa verdade, é. essa impressão, É. entendeu? Agora, tinha que ter um posicionamento, hein, João Paulo? Tinha que ter um posicionamento oficial, né? Oficial quer dizer assim, da Secretaria Municipal de Turismo, da Secretaria Estadual de Turismo, né? A gente mandou, né? Multando essas pessoas, tinha que multar, tinha que proibir, né? Tinha que reprimir esse tipo de Mas coisa depois também, que né? tá feito, vai fazer o quê? A propaganda tá feita, tá Não, lá. mas aí você O vai lá post e do Instagram multa, tá feito, proíbe, né? né? O parque sabe, a gente mandou pro parque, o parque sabe, o ICMBio sabe. O que que o ICMBio vai fazer, não sei. É. Né? Mas assim, lógico que não são todos, né, professor? Não, a gente não pode generalizar. Hoje tem blogueiros É. de viagem que os atrativos pagam para eles irem lá, É, né? eles ganham, Já, eles são mas, patrocinados, né? É. mas tem muitos que o cara quer viajar de graça, o cara quer pagar hospedagem de graça. Ah, não, eu faço propaganda aqui. É. No começo era tudo assim. O que me procurou, o que teve de blogueirinho de viagem? Seus blogueiros, né? Ah, não, posso ficar na sua casa, na sua hospedagem, eu faço propaganda aqui em troca de propaganda. Eu falei, não, amigo, propaganda não dá, né? É. E é uma propaganda Assim, eu tenho amadora, interesse né? por É causa uma- daquele passado lá, no começo, lá, 2010, 2000 e pouco, 2012, que começou a popularizar isso. Hoje não, hoje já tem muitos profissionais que falam bem da cidade, que passam informação correta. Muitos não passavam. Mas hoje até jornalista, até programa de televisão passa informação errada do local, vai para Chapada lá, vai para Pantanal, passa informação tudo errada. É. Então, os caras querem vender, os caras não estão preocupados com atrativo, os caras querem vender. Então, eu tenho um pouquinho de receio com blogueiro de viagem por causa disso, mas hoje em dia meu preconceito é menor. Pulverizou também e acaba que o próprio mercado ele vai selecionando Ah, aqueles caras que são mais profissionais, influenciador. né, que são mais sérios, né? Porque, né, às vezes você vê uma pessoa muito carismática, né? E a pessoa não sabe nada, a pessoa é boa para enrolar, para conversar, mas não tem muitos seguidores, né? Mas aí existe uma seleção natural aí no mercado, né? Mas é isso, ele quer seguidor, ele quer clique, ele quer atenção, ele não tá preocupado com o local. Ele não é é um viajante. Se for parar para falar daquele conceito saudosista do viajante que se interage com o local, não, ele quer ir lá tirar a foto dele, fazer o clique, viajar de graça. O interesse é muitas vezes isso, né? É esse. O Pegar cara uma quer fazer o viagenzinha, clique de graça, ganhar clique, ganhar os outros patrocinando, é, entendeu? E fazer o trabalho bem feito mesmo. Hoje tem vários, né? Tem vários tipos, né? Tem os mais profissionais e tem esses que quer rodar o mundo de graça. Então, eu aconselho muito o pessoal que se inspira nessas pessoas, que assim, legal, é legal para você conhecer, nossa, esse destino é legal, mas não se basear só nele, né? A partir dali você busque a orientação de um local, de uma agência local, de um guia local, das pessoas locais, porque se basear só nesse cara aí, só no blogueiro de viagem, tá ferrado. sim, sim, sim. É.
E é um mercado muito concorrido também, tem milhares, né, dessas pessoas, né? Então acaba que existe uma seleção aí, do próprio mercado, né? Hein, gente? Eu queria Cara, eu só... queria fazer um canal no YouTube de guia de turismo para o turista, entendeu? De pessoas de turismo que trabalham com turismo, pegar pessoas que trabalham com turismo, vamos dizer, pegar um guia aqui de Belo Horizonte para ele falar do atrativo, para ele falar do lugar. Sim, E não pegar eu viajando e dar a pressão, porque o blogueiro de viagem é isso, né? É a visão do viajante para o viajante, né? Do turista para o é, turista. sim, E muitas vezes é muito superficial ou errado. Eu já tive turistas que falaram assim: eu vi no blog tal que podia ir em tal lugar. Eu falei, não, não pode. Tá interditado. Se você quiser ir, você vai por sua conta, mas esse lugar tá se interditado. assume um comportamento de risco, né? É. Então, assim, eu já até pensei em fazer isso, mas enfim, quem sabe mais pra frente. Sim, sim, sim. Hein, gente, eu queria só retomar aqui com vocês, né, sobre o trabalho intermediário, né? O trabalho intermediário é para ser entregue até, deixa eu abrir a ementa. É para ser entregue até o dia 10 de janeiro, né? Claro que vocês podem começar a fazer antes, é só vocês se organizarem, né, e ver o tempo de vocês, a disponibilidade para começar antes. Então, e o tema dele é sobre turismo virtual, né? Eu não sei se aqui alguém que já ouviu falar de turismo virtual, se já fez turismo virtual, né? Quais são os preconceitos que vocês têm em relação ao turismo virtual, né? Então, o objetivo aqui é explorar alguns conceitos que a gente já viu aqui na disciplina através do turismo virtual, né? Então, a primeira pergunta é: quais são as principais inovações e contribuições do turismo virtual, né? Depois, o turismo virtual contribui na democratização do turismo, né? Ilustre com um exemplo. Quais são as principais limitações e críticas ao turismo virtual? É a terceira pergunta. A quarta agora. O turismo virtual padroniza as experiências turísticas, né? E a última, o turismo virtual pode proporcionar experiências autênticas, experiências turísticas autênticas, né? Ilustre com um exemplo. Então, vocês vão discutir aqui os conceitos, né, que a gente viu na disciplina e conhecer, através dos textos que eu passei para vocês e de textos que vocês têm autonomia para buscar, né, textos complementares, o que é turismo. Eles falam de... Aí a literatura fala de turismo virtual, turismo de realidade ampliada, turismo de... tem um outro termo também. E esse tipo de experiência tem muito a ver com a indústria, né? A indústria, especialmente a indústria de jogo, né? A indústria ela produziu muita tecnologia para que a experiência fosse transmitida através da tecnologia, né? Então, por exemplo, como que o turismo virtual, a pergunta 2, né? Como que o turismo virtual contribui, né, para o acesso da população à experiência turística, né? Como que ele contribui na democratização do turismo? A partir da percepção de vocês. Vocês já tiveram alguma experiência desse tipo? Vocês conhecem? Eu, pelo que eu sei, nunca tive, não, pessoal. Pode falar. Turismo virtual, professor? Sim. Tipo fazer um tour do museu. Tem vários tipos. Aí tem um universo, né? Experiências, né? Tem alguns que você tem que ir para o ambiente. Tem alguns que você usa o seu computador, você usa a sua internet, o seu fone, você faz de casa, né? Que é esse tour tradicional. Tem outros que você vai e tem uma imersão, né? Você vai, por exemplo, para um museu, né? Em São Paulo teve isso, também tem uma exposição do Salvador Dalí, em Paris teve, em Tóquio, que você vai na verdade é um prédio e ele é todo preparado para essa experiência de imersão. Então você tem uma quantidade imensa de projetores, né? Você tem uma quantidade imensa a iluminação, é tudo preparado, o som, tudo preparado para você ter uma imersão no ambiente. Então você pode, por exemplo, conhecer. Não significa que o turismo virtual ele exclui o turismo tradicional, claro, né? Nem o turismo tradicional exclui o turismo virtual. Eles podem ser complementares. Você pode ter uma experiência, por exemplo, de imersão num sítio arqueológico que é vetado, que é proibido entrar turista. É impossível você conhecer, por exemplo, uma caverna
na França, uma caverna muito famosa, já teve visitação turística e desde os anos 70 que é proibido, que chama Lascaux. Vocês já ouviram falar dessa caverna? Tem o Salão dos Bisões, vocês já viram? Então tem as pinturas rupestres mais bonitas, mais sofisticadas, assim, que os arqueólogos, né, já identificaram. Então é magnífico, né? Eu já fiz experiência virtual em Lascaux. Então você vê lá o Salão dos Bisões, dos Leões, isso na Europa, na França, né? Então, o turista não tem acesso lá. Então, a única forma do turista ter acesso a esse sítio arqueológico é através da realidade virtual. E essa realidade virtual pode ser feita de uma forma amadora, pode ser de uma forma mais rudimentar, ou pode ser feito de uma forma mais sofisticada, com maior imersão, né? Isso vale, por exemplo, para outros sítios arqueológicos, né, que podem não existir, podem ser fechados ou não existir. É tipo aquele sítio em Palmira, na Síria, que o Estado Islâmico implodiu. Vocês lembram que o Estado Islâmico foi lá e explodiu umas estátuas Buda também? Eles explodiram também umas estátuas que tinham Buda. Eu não sei se foi no Afeganistão mesmo, que tinha umas estátuas gigantes, umas estátuas maravilhosas, assim, né, estátuas de 2000 anos, tal. Aí o pessoal do Estado Islâmico é muito culto, né, se informa muito bem, foi lá e explodiu um patrimônio da humanidade, né? Então você tem determinados territórios, como na Síria, por causa da guerra civil, né, o território foi todo partido, né, e esses sítios arqueológicos não existem mais. Então o turismo virtual pode permitir esse acesso, né, ou pode permitir o acesso, por exemplo, a lugares extremamente turísticos, né, como a muralha da China, por exemplo. Mas o custo é proibitivo, né, você tem barreiras aí. Barreiras financeiras, barreiras de deslocamento, barreiras linguísticas, né, barreiras de idade. Você tem um perfil de turista mais idoso, que não tem condição física, ou pessoas doentes. Né, você pode ter pessoas doentadas que gostariam de ter uma experiência, não que a pessoa vai esgotar aquela experiência no turismo virtual. Mas ele pode se apropriar, pode ganhar muita informação e ver paisagens, né, com qualidade, né, que ele não veria em loco. Não é isso? Às vezes em loco a experiência é muito redutora, né? Você vai lá, mas você vê um pedacinho, tem um tumulto de gente, né? Tem milhares de turistas, muito barulho. Então é nesse sentido que o turismo virtual pode contribuir para a democratização do turismo, né? Mesma coisa Machu Picchu. Machu Picchu é um sítio arqueológico maravilhoso. Eu nunca fui, mas pode ser muito caro. Pode ser impeditivo para os turistas brasileiros irem, né? Ou para crianças. Você apresenta o acervo, por exemplo, do MASP, né, que é um acervo muito rico, né? O MASP tem Picasso, o MASP tem Van Gogh, né? Então o MASP tem um acervo artístico que nenhum outro museu brasileiro tem. Né? Tem de Cavalcante, tem Portinari. Então você faz essa instalação e leva os meninos de escola pública de Ribeirão das Neves, né? Das escolas de periferia de Belo Horizonte, para ter essa imersão na arte, né? Na arte brasileira, né? Tem a Anitta Malfatti, tem a Pagu, né? Lá no acervo do MASP. Hein, gente, mais alguma questão sobre essa democratização que é possibilitada pelo turismo virtual? Tem algum exemplo? Alguma crítica? Pode falar. Ele ajuda até na preservação, né, do meio ambiente. Exatamente. Isso é muito... Igual Machu Picchu, igual essa caverna lá em Lascaux, né? Quando era aberto para os turistas, a diferença de temperatura, né? Porque a temperatura tem que ser mantida estável. Então, com o fluxo turístico, a temperatura subiu, você começou a ter queda, né? Porque aquele ambiente é um ambiente muito de caverna, um ambiente muito sensível. Então, você teve perda de partes do interior e as pinturas começaram a desaparecer. Então, a mesma coisa está acontecendo em Pompeia também, né? Aquele fluxo turístico enorme, você está destruindo as ruas, destruindo as construções, as ruínas estão lá, né? Então você tem toda a razão, Marcos. Nesse sentido, o turismo virtual ele é complementar à visitação, claro, né? A experiência em loco, mas ele contribui para diminuir o fluxo, né? E preservar aquele patrimônio, né? Hein, Larissa que chegou agora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Tudo. E aí, você chegou atrasada, estava comemorando a vitória do Galo, o que foi? É porque eu
tô no meu serviço. Ah, Aí eu entendi. aproveitei o horário de lanche pra Entendi. entrar na aula, entendeu? Entendi, ok. Depois eu vou disponibilizar a aula gravada, tá? Aí você vai poder ver Tá bom. a, Eu sempre tô vendo a todas mesmo. discussão, a discussão. A experiência do Mato Grosso lá, a experiência com os turistas chilenos lá. Sim, eu tô ouvindo aqui vocês discutindo, eu só não tô falando muito por causa do ambiente de trabalho mesmo. Claro, claro. Não, sem dúvida. Muito obrigada. Então, gente, mais alguma questão sobre o trabalho, sobre essas questões relacionadas ao turismo virtual? Você acha que o turismo virtual, em época de pandemia, por exemplo, né, quando o fluxo turístico foi interrompido, quando você fechou as fronteiras, né, quando você colocou barreiras sanitárias, né? Imagina, o pessoal da África do Sul, os turistas que estão na África do Sul não podem sair da África do Sul, né? Os países europeus já fecharam a entrada de turistas e de residentes da África do Sul, né? Então você não pode ir lá. Então na época de pandemia, na época de não só para preservar o patrimônio, né, de sítios arqueológicos, mas também porque as pessoas vão sofrer esses constrangimentos, né, dessas barreiras sanitárias, né. Então se o turista queria visitar a Inglaterra, ele está barrado. Os próximos 3 meses, a Inglaterra não recebe turista da África do Sul, morador, né, da África do Sul. Eu acho que é uma alternativa só. Eu acho que é uma coisa que uma experiência, uma alternativa. Eu não acho que vá substituir. Sim, sim. A discussão não é essa, né? A discussão não é de substituir, claro. A discussão é o seguinte: quem não tem como visitar a muralha da China nunca vai visitar a muralha da China. Isso é fato, não é? Fato. É impossível a pessoa pagar 20 mil reais, sei lá. Não sei quanto custa uma viagem para a muralha da China. Mas a pessoa não tem condição de pagar uma viagem internacional. Então é a única forma, né? Não é uma, aí no caso não é uma alternativa, né? Ou visitar um sítio arqueológico em Palmira, na Síria, que foi destruído pelo Estado Islâmico. Né? Não é uma alternativa, é a única forma de conhecer. Ou Lascaux, né? Essa caverna no sul da França. Então às vezes o turismo virtual é a única experiência possível para determinados destinos turísticos. Né? Ou a Lua, né? Que eu saiba, a chance da gente ir na Lua é zero. Né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ir na Lua, em Marte, em Júpiter. Então você vai pegar imagens reais, né, claro, né? Você tem muita imagem dos telescópios, né, europeus, americanos. Você vai pegar imagem real. Você não vai estar fazendo uma imagem fake do solo, do relevo lá. Você vai apresentar imagens reais, imagens que o turista vai ficar impressionado com aquela paisagem, né? Imagem daquelas sondas, né, da NASA, da Agência Europeia de Espacial, e tal. Então a questão é que para determinados destinos, essa é a única opção viável. Né? Não tem outra, não. E aí a questão aqui é como que essa experiência se dá. Se ela se dá sozinho, né? Você está sozinho na sua casa, com os equipamentos rudimentares que você tem, ou se você vai para um ambiente especial. Aí que é o lance, aí que é interessante, né? Você vai para um Mas nesse ambiente... sentido aí você engloba o blogueiro de viagem, o vídeo no YouTube também ou não? Sim, aí tem essa escala, isso que eu estou falando, atenção. Se você tem acesso a uma experiência de turismo virtual da sua casa, com os equipamentos que você tem, né, com a internet que você tem, ou do seu celular, né, ou você vai para um ambiente em que é possível fazer uma imersão. Você usa um óculos especial, vocês já viram como que é esses recursos? Tem um óculos, você tem o som, às vezes você tem até cheiro, né? Você tem temperatura, você sabe, né, que é possível você temperatura, e etc. Então você pode criar um ambiente muito mais próximo, né? Por exemplo, acessar alguns vulcões, por exemplo, é vetado para turista. Você não vai ter acesso, porque o risco, né, de gás, de intoxicação, né? Então esse é um tipo de experiência que pode ser explorado pela indústria. Essa que é a discussão. Aí os textos que vocês vão ler, vão trazer exemplos para vocês discutirem. Né? Então a indústria já há uma indústria, né? Um mercado para isso no mundo. Né? E essa indústria se beneficia desses avanços desses avanços de imersão, né? Avanços tecnológicos da indústria de jogos, por exemplo. Você sabe que a maior indústria do mundo é a indústria de jogos. Né? É maior que cinema. Ela dá mais lucro que cinema, a indústria de jogo. Né? Meu filho, por exemplo, é viciado em jogo. Então essas empresas americanas, chinesas, japonesas, né? A Sony, esses consoles. Agora você tem as plataformas de jogos, né?
Então, eles desenvolvem muita tecnologia para propiciar essa emoção, né? Essa imersão, quer dizer, né? E isso está sendo deslocado para a indústria do turismo, né? Até a indústria pornográfica também, pornografia virtual, né? Sexo virtual, essas coisas, também desenvolve tecnologia para isso, né? Vocês acham que o turismo virtual pode ser uma experiência autêntica? Para falar do tema da aula de hoje, né? Vocês acham, como que vocês, quais seriam os critérios, né, para definir uma experiência autêntica através do turismo virtual? Acredito que sim, professor. Porque, igual você falou, depende também do turista, do local, né, da sociedade que está aceitando. E, igual você falou também, tem gente que nunca vai poder ir para a muralha da China. Então, querendo ou não, indo para lá, pela primeira vez, vai ser considerado autêntico, porque vai conhecer uma coisa diferente, novo, entendeu? Você pode, por exemplo, ter informações, por exemplo, no idioma. Você pode ser incentivado a aprender a ouvir o idioma um pouco. Porque às vezes o turista vai para lá e tudo que ele escuta é inglês, não é? Porque ele está com guia em inglês, porque ele só tem turista em inglês, né? Que fala inglês e tal. Então, nessa experiência, você pode ser exposto, né? O turista não gosta de ser exposto, né? Porque o turista ele tem vergonha e tal. Mas você pode aprender a ouvir algum idioma. Como fala muralha em chinês, né? Como que é o ideograma, né? Porque é tão bonito, né? Aquela forma né, de desenhar, que é um desenho, que é um alfabeto, né? Então você pode ganhar muita informação que numa viagem logo você não conseguiria. Você não teria paciência, você não teria oportunidade, né? Ou você pode ter um guia chinês falando com você, falando português, se ele for treinado para isso, né? Se ele aprender o idioma português, ou falando inglês com você, né? Pode ser uma experiência virtual que você tem um guia, né? Que interage com você. Por meio de, tipo, o Google Meet também, né? O Teams, essas coisas. Pode ser um guia em loco, né? Um guia real, tá lá em loco, ou pode ser uma gravação. Depende, depende da tecnologia envolvida, né? Você pode ter uma pessoa ao vivo com você, né? Você tá vendo lá a história da muralha da China, tá vendo as paisagens, tá vendo... E você tem um guia chinês, um guia oficial, que vai te contar a história, né? Que vai conversar com você ou em português, se ele tiver qualificação, né? For qualificado para isso, ou em inglês ou na língua nativa. Aí depende depende do perfil do turista, né? O Alisson, por exemplo, vai falar mandarim com o cara. A gente vai falar português mesmo, que a gente não sabe, né? Então depende do perfil do turista, né? E o Alisson vai em loco também, né? Ele não vai só no virtual. Não é verdade, Alisson? Você já ouviu o mandarim, Alisson, lá? Você ouviu? Já, muito, muito. É. Não entendi nada. Mas Claro, é como se fosse outro planeta, não é isso? Como se fosse outro universo, é outro né? planeta, é outra É, constituição, completamente diferente. Eu só ouço inglês, claro, né? Só inglês. claro, Mas eu tô falando que essa experiência da língua pra gente já é um choque, não é? Já é. Sim, Quando eu demais. vejo filmes, por exemplo, de outros países, por exemplo, uma vez eu vi um filme da Indonésia, o filme até ganhou um prêmio em Cannes. Você morre de tédio, porque tudo é diferente. A narrativa, o idioma, o tamanho das letras, né? Primeiro o tamanho das letras, é um monte de 50 consoantes, né, juntas. E aí a relação que eles têm com a espiritualidade, entendeu? Então é um negócio assim, você fica incomodado, né? Talvez uma das funções do turismo seja essa, te incomodar, te deixar desconfortável, né? Eu senti exatamente isso no Camboja, que o senhor está falando. Completamente diferente. A língua é Khmer, os caracteres são diferentes. Fala-se pouquíssimo inglês lá. Eu me senti realmente em outra galáxia. E aí você conseguiu se virar, mas você teve dificuldade, né? Um pouco. A gente escreve muita mímica, né? Assim, né? Você vai tipo criança comunicando, né? Tipo Chaves, né? Você vai tentando, né? Tentativa e erro, né? Mas é muito interessante, mesmo assim, é muito interessante lidar com eles. É muito legal. Quanto mais interiorano, menos inglês, né? Claro, Então, gente, mais alguma questão, alguma dúvida sobre o trabalho intermediário? Mínimo, Alguma máximo de pergunta? páginas? Oi? Mínimo ou máximo de páginas? Não tem. Aí vocês têm autonomia para ler os textos, para trazer textos complementares, né? E desenvolver, né? Não tem, não. Aqui, o Google Maps também pode ser considerado um turismo virtual? Se você pegar e entrar numa rua, por exemplo, da Inglaterra e ficar andando no meio das ruas, pode ser considerado ou não?
Aí o Google Maps é outra finalidade. Eu não sei. O que vocês acham? O seu desejo é conhecer aquele bairro lá em Londres? Qual que é a sua motivação? Ele te dá essa experiência de conhecer aquela rua, as imagens, né? De vez em quando eu vejo uns caras no YouTube que faz um tour em Paris. Eu vi um cara fazendo um tour sem corte. É um plano contínuo, vocês já viram? É um fotógrafo que mora lá, ele faz um plano contínuo. Ele pega a rua de Rivoli. Aí ele vai contar a história. A rua de Rivoli é gigante, né? Aí ele vai contar a história da rua de Rivoli. Aí eu nem sabia, claro, né? Eu sou turistão, fui lá, mas não sabia. Ela tem esse nome por causa de uma batalha que o Napoleão ganhou. Quando o Napoleão começou, todo mundo que começa a razão termina mal, né? Começou ganhando todo mundo. Todas as batalhas, ganhou dos austríacos, ganhou de todo mundo. Invadiu todos os países da Europa. E a rua é muito interessante, porque a rua tem o Louvre, né? Você passa em frente ao Louvre. É gigante, né? E aí eu achei um ganho, porque o cara te conta a história, e a imagem é um plano contínuo, então é uma imagem muito bonita, ele vai a pé. Então é uma imagem lenta, né? Ele te mostra os comércios que eu já fui, né? Porque quando eu morei lá eu ia muito em Paris. Então eu achei interessante. Para mim foi um ganho, né? Agora, o Google Maps, o que ele te dá? Você já buscou, você já usou nesse sentido? Ter uma experiência turística? Quando eu era pequeno é mais curiosidade, mas igual no exemplo que você deu, você acaba aprendendo, né, um pouco mais da história, o cara te conta. É, E o e, Google Maps e a imagem, a qualidade da simplesmente- imagem é muito boa também, né? O cara é fotógrafo, o cara sabe, né, usar a câmera do celular, ele sabe. Ele não é um amador, né? Ele te conta a história da rua, te conta a história dos atrativos turísticos que tem naquele trajeto, né? O que dá vontade mesmo é de ir pra lá, né? Assim, isso funciona como uma isca, né? Você fica louco pra ir pra lá. Só que você não pode ir pra Paris, né? É caro, né? Não é assim, né? Te dá muita vontade de ir. Isso é que é interessante, né? Que desperta, né? Não funciona como... Não é algo que substitui o turismo in loco, o turismo convencional. Mas te dá uma vontade louca, né? De largar tudo e ir pra lá. Entrar num avião, né? Hein, gente? Vocês têm alguma questão sobre o trabalho, sobre o turismo virtual? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Agora que tá de boa. É interessante o que o Marcos falou, porque estou procurando alguns terrenos e tal, e aí eu digito lá no Google Maps, Serra do Cipó, Casa Branca, Moeda, eu coloco no Street View, né, que aí a câmera baixa para a rua, né, e vou olhando, né, o que tem naquela rua. Então, essa rua aqui eu acho que tem uma vista legal, é muito interessante, essa rua Você aqui eu ganha informação, conheço. né? Você ganha, né? Acho que até funciona, acho que funciona assim como um pouco de turismo, assim, você vai, Você reconhece os lugares, né, por você exemplo. olha O lugar assim, que você já aqui tá lindo, vou passou, você pegar, reconhece, não ou é? Hein? Isso é eu quero interessante. investir, né? Então, assim, o terreno aqui tem um. Oi, gente. Estão ouvindo? Vista. Desculpa, professor, travou. Travou para mim ou para todo Travou mundo? de vez, eu acho. Vocês estão ouvindo? Pessoal. Oi, som. Vocês estão ouvindo? João. Tá ouvindo, Travou João? pra todo mundo. Agora voltou? Sua imagem tá congelada. Voltou. A sua imagem está congelada, professor. Voltou. Voltou agora. Ah, foi Voltou. mal. Voltou. Tá vendo como o turismo virtual é péssimo? Tá vendo? Igual ao virtual, velho. Trava, né? Mas então, João, concluindo. Você estava falando? Não, acho que funciona assim, como de certa forma, né? Você vai visitar um lugar, você entra no Google Maps ali, você baixa pro Street View e vê alguns acessos, alguma coisa que você possa visitar, que você possa. Esse lugar aqui parece legal e tal. Acho que funciona assim.
Sim, funciona como Por mais. algo complementar, né? É uma informação que você ganha, né? Depois, quando você vai em loco, você ganha mais informação, né? É, Porque às vezes a visita em loco ela é muito difícil também. Ela tem muito, o fluxo turístico é muito grande, é muita gente, você perde informação, né? é. Então, nesse sentido que é complementar, né? Quando você está sozinho, Assistir um documentário também, eu acho que é muito, claro, muito válido também. Esse claro, documentário completo sobre o Grand Canyon. sim, Né? É maravilhoso. É lógico que pessoalmente o Grand Canyon é outra história, é, mas um documentário completo sobre o Grand Canyon. Não tem problema de sim, calor, 50 graus, tudo é. é. Mas às vezes um dia que você está muito cansado, gripado, você vai lá 50 graus, você desmaia lá, né? Não é? A experiência é péssima, né? É igual ir no Louvre. Determinados dias você não consegue ver nada, porque é tanta gente, tanto barulho, tanta confusão, né? Pode ser péssima a experiência, né? Ô, gente, ok? Mais alguma questão sobre o conteúdo da aula, sobre o trabalho? Mais alguma pergunta? Só para esclarecer aqui, professor, eu posso entregar as sínteses hoje ainda? Claro, claro, Hoje, pode. hoje à noite eu mando. Pode. Se você não conseguir terminar hoje, você pode enviar amanhã, tranquilo. Tá. Aí tem que, você prefere que avise pelo WhatsApp ou... Não, pode mandar direto por e-mail. Ah, então tá. Aí você coloca seu nome. Porque, às vezes algum aluno me manda sem cabeçalho, né? Manda o documento do Word, coloca o cabeçalho e tal, só para eu saber quem que é, né? Beleza. Obrigado. Professor, esse prazo de amanhã aí pode ser estendido aos outros também? Porque aí Pode, claro. essa aula de hoje ajudou bem, né? Pode, claro, sem conciliar dúvida. o texto. Sem dúvida. É. Tá legal. Tá Obrigado. bom? Então nós vamos continuar com a aula remota. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Nos próximos 3 anos, né? Por causa da nova variante da África do Sul, tá bom? Então, todo mundo animado, né? Não precisa ninguém estar em depressão, não. Porque eu acabei de ver agora que a OMS é um grau elevado de preocupação com a variante. Até o nome dela é legal, né? Parece Star Wars, não parece? Chama Omicron. É até o nome, né? Ok? Então, boa semana para vocês. Dúvidas sobre o trabalho intermediário, sobre o conteúdo da aula, ou sobre as avaliações, vocês escrevam por e-mail ou no WhatsApp, tá bom? Obrigado, professor. Boa semana, Obrigado. então. Professor. Muito Obrigado. obrigado. E aí a gente se vê mais. Tchau. Tchau. Tá bem. Saudações. Tchau, tchau, colegas. Até mais. Tchau. Tchau.